Hello, meu povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais um programa Herdeiras da Fé. Nós estamos aqui reunidas no nome daquele que é todo poderoso para trazer para vocês uma novidade, uma excelência, uma palavra de poder, de unção. E conosco aqui está, gente, a Adeise, né, que é pastora, considero ela uma pastora, uma sacerdote de mercado, né, uma fisioterapeuta de Deus, gente, uma pessoa maravilhosa para estarmos conversando aqui sobre algumas concepções, né, que nós temos sobre a saúde, né, linkada com a espiritualidade, mente e corpo. Será que isso faz sentido? Mas antes, eu gostaria de ler aqui com você e com a Deise, para nós, né, entrarmos nessa condição aqui profética, como que a palavra, ela é assertiva, nós podemos dizer assim, ela é muito assertiva sobre essa questão da saúde, né, do que é o corpo, a alma, a mente. E diz assim lá em 3 João, no capítulo 1, no versículo 2, né, amado, em relação a essas coisas, e aqui tem eu rezo ou eu oro, né, para você, para que você venha prosperar, assim como é na sua saúde, e na sua saúde assim como está a sua alma. Que coisa tremenda, gente. Aqui vai falar 2 vezes a palavra prosperar. Então, se você quer prosperar, você tem que estar conectado não somente com o seu corpo ou separadamente somente no espírito, não, mas você tem que alinhar literalmente essa sua visão para que você venha ter essa saúde, você venha ter essa liberdade, essa corrente forte dentro de você e você venha ter uma saúde integral, né? E a Deise, ela traz isso, gente, ela fez um tratamento comigo extraordinário e eu vi essa mão de Deus na vida dela, porque ela conectou assim, sabe? Ela não foi, Gelane, vai ser o seu músculo, vai ser os seus ossos, vai ser os seus nervos, não, ela conectou, Gelane, você tá tensa, né, vamos aí soltar esses músculos e tal, mas antes dela falar sobre isso, eu gostaria que ela se apresentasse assim um pouquinho, né, essa pessoa que é mãe, que é esposa, e aí, a Deise? É uma honra estar aqui com você, né, minha amiga, que Deus traz presentes para a nossa vida, né? A gente fala muito de conexões e existem momentos que Deus traz para a nossa vida, para o nosso meio, pessoas que acrescentam para que a gente possa juntas chegar num propósito. E a Geliane é essa pessoa, né, que Deus tem me apresentado, né? Deus tem trazido a oportunidade de conectar, né, propósitos para uma missão. Acredito nisso. Então, eu sou a Deise, eu sou fisioterapeuta, né? E como a Juliane me apresentou, sou mãe de 3 filhos. 3! Nordestina, então meu sotaque ainda é bem forte. Glória a Deus por isso. Tem alguém contra? E é uma honra estar aqui com vocês, trazer algumas informações, né, necessárias para que realmente a gente consiga viver essa prosperidade do céu, né? A gente consiga entender que nós somos corpo, alma e espírito e nós precisamos estar alinhadas com o céu nesse propósito para que possamos, através da nossa vida, através da nossa saúde emocional, saúde do corpo e espiritual, a gente consiga alcançar novas vidas, né? Então, acredito que esse seja o meu propósito, né? Alcançar vidas através da saúde, ensinar, trazer o conhecimento que liberta. Eu sempre falo que tem muitas formas das pessoas estarem aprisionadas, né? E uma delas é a dor. A dor, ela te coloca numa prisão. E Jesus, ele veio para libertar com a verdade. E essa verdade é que eu tento levar para as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento e tirá-las de um local de dor, né? Uma prisão, e que elas vivam a verdadeira liberdade em Cristo e em plenitude, né? É isso que eu acredito e é isso que eu vivo. Uau! Eu vejo que Gaio, que era amigo de João, né, ele se encontrava aprisionado, né? Ele diz assim, eu oro para que você
tenha boa saúde, né? Para que você prospere na sua saúde, para que assim como a sua alma, ou seja, ele vivia uma vida plena no seu espírito, mas parece que não existia uma plenitude completa linkada com o seu corpo. Ou seja, né, se Jesus falou, eu venho para que você tenha vida, e vida em abundância, eu posso ser uma pessoa super, hiper, mega espiritual, mas eu posso estar descuidando de um bem. Você entende assim, amiga? Porque eu vi no seu currículo que você faz essa junção, né? Você tem essa visão de ver que a pessoa ela pode, mas também pode estar totalmente desconectada com o outro lado. Você entende isso? Entendo, e eu não tinha essa visão quando eu me formei. Eu sempre falo que eu aprendi na clínica, ela não se ensina em cursos, ela não se ensina na faculdade. A clínica é uma troca entre o profissional e o paciente. E na minha clínica, que foram 10 anos com o meu espaço, né, atendendo várias, centenas de pessoas, eu tratei nesses 10 anos. E o que eu entendi é que, e interessante é que boa parte dos meus pacientes eram missionários, pastores, pessoas do meio cristão. Uau. Então, assim, eu via pessoas espiritualmente, vamos botar a palavra, equilibradas, conectadas com Deus, ministerialmente fluindo, mas com o corpo debilitado. É possível? É possível. E é muito comum. Por quê? Porque culturalmente as pessoas são ensinadas, nós fomos ensinados a produzir, a cuidar, a trabalhar, a suprir necessidades básicas como alimentação, como cuidar de filhos, não é? Cuidar da nossa família e da nossa casa, e se sobrar tempo, se sobrar recurso financeiro, a gente vai e cuida do nosso corpo, né? Mas o próprio Jesus, ele nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Então, o amor que Jesus fala é o cuidado com o seu corpo, com o seu emocional e com o seu intelecto. Então, quando você entende que você tem uma autorresponsabilidade de prestar atenção nas necessidades básicas, você não negligencia o que você precisa entregar para o seu corpo. E ele não fica doente. Eu sempre gosto de comparar com um carro. Você tem um carro, você compra um carro novo, zero. Você precisa fazer manutenção nesse carro. Então, se você só usa e não faz a manutenção, e você aparece um problema numa borracha, numa simples borracha, e você não faz a troca daquela borracha, aquele pequeno problema pode danificar os demais, todo o resto. Por exemplo, um amortecedor completo de um carro, onde você vai ter, você poderia resolver rapidamente, com um custo muito pequeno, você vai ter que trocar todo o amortecedor do carro, o valor vai ser maior, o prejuízo vai ser maior, o tempo na mecânica vai ser muito maior, então vai ser muito mais difícil de resolver. Uau! E eu vi aqui que nas suas palavras, né, como mulher, seu objetivo é mudar a forma de pensar, né, e pensar na Bíblia é luz, viu, gente? Então tem muita gente aí andando em trevas por causa do pensamento de julgamento, né? Porque vê, vamos supor, a Deise malhando, né? Cuidando, poxa, mas a pastora, a Deise, né? Essa mulher, essa líder, tá malhando, poderia estar gastando seu tempo, quer dizer, começa a julgar, a achar que ela deveria focar
não deveria tirar aquele tempo de cuidado para outra área, né? É claro que isso já foi lançado por terra, mas existem muitas pessoas preciosas que elas andam presas, elas têm uns costumes, né? A sua tradição atrapalha, e foram os tradicionais que mataram Jesus, não esqueça disso, tá? Tem até um missionário, um dizer do missionário que eu acho top, ele fala assim, ele morreu com 42 anos, eu não lembro bem o nome dele agora, mas talvez você vá lembrar da mensagem que eu vou dizer. Ele diz assim que matei o cavalo e fiquei com a mensagem. Ele estava falando que ele era essa pessoa que carregava a mensagem, mas ele matou o cavalo. Como é que ele iria adiante para levar essa mensagem, né? Então, a gente precisa entender, eu sempre levei muito a sério essa questão do corpo, a Deise, porque o exercício me salvou muito. As artes, o você caminhar, o você se exercitar, isso é terapêutico na sua vida. Eu não sei se você entende, quando você está caminhando, tem gente que, eu não vou caminhar porque eu vou caminhar sozinho. E às vezes o momento da sua caminhada é um momento de autorreflexão. E aqui você vai falar, né, trazer a autorresponsabilidade. Isso é porque, assim, como fisioterapeuta, eu entendo que você precisa entregar para o seu corpo o que ele precisa, não o que você quer entregar, tá? Mesma forma na espiritualidade. Você tem uma dinâmica, uma ordem espiritual. Você não pode atropelar, senão há um desequilíbrio. Processo. Da mesma forma é o seu corpo. Então, assim como você precisa se alimentar adequadamente, assim como você precisa dormir, né, o horário certo, você vai precisar fazer exercício, porque naturalmente no processo de envelhecimento, a partir dos 35 anos, você começa a perder massa muscular. Então, naturalmente, é o processo de envelhecimento. Então, você não pode burlar isso. Você não pode evitar que isso aconteça. Você pode, sim, acrescentar anos quando você começa a fazer exercício, que é a única forma de você produzir fibras musculares. Ou seja, você vai... É a fórmula da juventude. Eu vou botar numa linguagem simples. Então, se você quer envelhecer de forma saudável, produtiva, fazendo a sua comida, né? Limpando a sua casa, viajando, dirigindo, né? Seja lá que atividade você goste de fazer, você precisa entregar para o seu músculo aquilo que ele precisa, que é exercício físico. E ninguém nos ensinou isso. Então, às vezes, você entrega uma caminhada, mas você não fortalece o seu corpo entregando para ele força, no sentido de fibra muscular, entende? Então, se você caminha e não entrega exercício, você vai danificar o seu corpo da mesma forma. Uau! Entende? Então, você precisa entregar uma atividade como caminhada, pedalar, nadar, hidroginástica, Pilates. Mas aí o Pilates ele já consegue fechar tudo, né? Mas você também precisa entregar força para o seu corpo, que só a musculação, no exercícios de força, vai conseguir entregar e preservar a sua articulação e fazer com que você ganhe massa muscular, ok? Então, esse raciocínio de equilíbrio, ele traz vitalidade para o seu corpo e para o seu espírito. Uau. E para a sua alma. Uau. Isso eu aprendi na clínica. Então, tinha pessoas, por exemplo, que às vezes faziam atividade física, mas ela estava espiritualmente negligenciada. Desnutrida. Vou usar essa palavra. Porque ela não se alimentava espiritualmente. Ou, às vezes, ela ia para a igreja, ela tem uma rotina espiritual, mas o emocional dela, a alma dela está em desequilíbrio. Descarregada.
Uau. Então, tinha pessoas que chegavam na clínica que fazia uma bateria de exames, por exemplo, ressonância magnética, tomografia, e não tinha nenhuma disfunção musculoesquelética. A dor dela vinha, compressão muscular, nervosa, vinha do emocional dela. Gente, ela soube disso quando ela olhou para mim. Nossa, a gente tem que descomprimir esses seus músculos, Gerliane. E isso aconteceu realmente. Então, assim, isso é muito interessante falar, porque se você não precisa ser um atleta. Uau. Você não precisa. A gente precisa desmistificar isso, né? Uhum. Essa questão que você falou de ir para a academia. Ah, porque as pessoas estão vaidosas demais. Uhum. Né? Mas eu acredito que o povo de Deus, ele precisa ser bonito. Ele precisa ser saudável. Eu posso dizer assim, como é que você imagina que Jesus, como é que Jesus era? Então, não estou falando de arquétipo fisiológico do judeu, porque não é tão bonito, sim, porque para você não é bonito, né? Mas assim, Jesus realmente, debaixo de dores, Isaías 53, ele não deveria estar muito bonito, porque ninguém com dor, sim, consegue passar uma fisionomia bonita. Ela envelhece, ela entristece, ela fica pesada, ela fica densa. Então, realmente é muito difícil. A pessoa tem que ser realmente um anjo, gente, para não ficar feia quando tá com dor. Mas eu imagino o biotipo de Jesus na época, sim, uma pessoa altamente resistente, porque caminhava 20 quilômetros no mínimo por dia. Sabe, Jesus foi, o homem tinha que carregar os seus pesos, né? Ninguém nessa terra nasceu para não carregar nada. Então, a gente, no mínimo, tem que carregar os nossos frutos, sim, né? Os nossos filhos, né? Os nossos esposos, ou se você é casado, né, com a esposa aí, com a sua esposa. Então, você carrega algo, sabe? Existe uma excelência muito grande. E eu vejo assim que na palavra Jesus, ele tinha essa percepção, apesar de ter sido jovem quando ressuscitou, né, quando ele morreu e ressuscitou. Jesus não era, realmente ele não estava passando nessa passagem para a meia-idade. Não, Jesus não passou por isso, mas ele entendeu como homem, e naquela época não tinha, gente, essa leveza de se viver hoje. Hoje você tem tudo em suas mãos. Sim. Então, você só consegue saber como está o seu corpo quando você tem você passa por algum teste. Tem? John Maxwell. Se não passar pelo teste, não, invalida. Você vai passar pelo... Como é que você sabe como está o seu emocional? Num conflito. Como você vai reagir ao conflito. Então, a forma que você reage a uma situação adversa vai mostrar quão resiliente você está, espiritualmente, emocionalmente, ou seu corpo, tá? Ou fisicamente. Jesus, ele foi colocado à prova. Foi. Então, se você observar o quanto ele resistiu, né, ao peso da cruz, a humilhação, aos açoites, né? A então, não aceitação, a rejeição, né? Não ter acesso à água, à hidratação. E mesmo assim ele conseguiu suportar todo aquele processo. Então você consegue fazer uma análise de como ele estava no sentido de corpo e o psicológico dele, entende? Porque em nenhum momento ele fraquejou durante todo o processo. Ele caía, mas ele levantava e seguia. Uau! Então você percebe que ele tinha essa consciência, e acredito que para chegar a esse ponto, ele teve um processo, existiu etapas que ele precisou cumprir. Eu estou falando em relação ao corpo dele, né? Porque a gente sabe que ele jejuava, ele orava constantemente, então ele tinha essa ligação, não é, com o Pai,
ouvir a instrução do Pai, estar ali instruindo seus discípulos. Mas e a questão física dele? Então, a gente percebe eu percebi na clínica que as pessoas, elas diziam assim, então eu posso me alimentar do jeito que eu quiser me alimentar, eu não preciso fazer exercício, eu só preciso ir para a igreja, cuidar da minha casa, da minha família, trabalhar, produzir, né, enfim, e o resto Deus resolve para mim. Mas concorda comigo que Deus, ele é justo e ele pode curar sim. Ele pode sim fazer qualquer coisa, se ele quiser, ele faz, né? Qualquer coisa, ele pode ressuscitar o morto, né? Ele tem poder para isso. Mas, concorda comigo, se a pessoa não mudar a forma de pensar, ela não vai mudar a forma de agir? É a metanoia que a gente tanto fala. Ela vai viver o mesmo ciclo. Então, se Deus resolveu o problema dela com o milagre, ela vai continuar com os mesmos hábitos, destruindo células do seu corpo. Entende? Então, o corpo, ele tem a capacidade de se autorregenerar se você entregar para ele o que ele precisa. Então, hoje nós temos tratamentos alternativos com suplementação natural, uma caminhada, tirar um tempo para fazer o que você gosta, lazer, orar, né? Não é? Exercer o seu chamado ministerial, porque isso recarrega as suas baterias, isso alimenta a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Então, a gente está falando de nutrir o seu corpo. Então, acaba que, se você não mudar a sua forma de pensar e a forma de agir, mesmo se você receber o seu milagre, que você ora tanto, você vai voltar a ter o mesmo comportamento e a adoecer novamente. E talvez venha a ser até pior. Né? E a palavra prosperar, que nesse pequeno versículo lá, dessa pequena carta de 3 João, o que me chama muita atenção, que prosperar do grego é reodos. Então, é você estar pronto para alcançar um objetivo. Sim. Então, eu oro, eu desejo. Você hoje é o Gaio, você hoje é a Gaia, né? Hoje você é essa pessoa que precisa, sabe? Eu oro juntamente com essa equipe que está aqui, né? Tem pessoas aqui por detrás trabalhando, gente, para que você venha prosperar, né? O seu corpo venha sentir o alcance dessa palavra, né? Assim como é a tua alma, porque você pode estar aí, porque a alma tá ligada com o intelectual de Deus, né? Com o intelecto de Deus, mas Deus está te dando o quê? Um conhecimento, né? E para você lidar com esses problemas do seu corpo, da sociedade, do seu trabalho, da sua liderança, você precisa de entendimento. Então, essa questão aqui do eudos ou rodos, né, é você alcançar, é você ter sucesso no que você está produzindo, porque nós fomos criados com esse objetivo de dar frutos. Uau, não, agora eu vou ter que falar aqui um negócio muito sério com vocês. Frutos. Nós estamos lançando hoje, gente. Tu acredita, amigo? Olha aqui. Herdeiras da Fé, uau! E a Semijoia também, né? Que tem a ver com o livro. Olha que bacana, gente. Olha só. Que maravilha. O cacto, prazer cacto. Cacto, você é uma suculenta de Deus. Como assim, Geliane? Você nasceu para ter todo esse suporte de reserva necessária que Deus te deu. Então, tá aqui, né, a camiseta, você já pode adquirir uma se você quiser. Gente, olha que coisa linda. Não sei se eu posso me levantar. Posso, gente? Responde aí. Atrás, eu não sei se dá para ver. Dá para ver? Maico, vamos lá. Vamos abaixar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Frutos do Espírito. Deu? Maico, deu? Pronto, gente, aqui não poderia deixar de falar disso, né? Porque Deus, ele é bom, ele é um bom pai e ele nos dá toda essa condição. Então, nós estamos lançando essa marca por quê, gente? Porque Herdeiras da Fé é uma identidade. Tem tanta identidade aí fajuta, quebrada, destruída, sabe? Picada,
depois que houve a entrada do iluminismo no mundo, que houve exatamente essa separação de Deus das coisas, sabe? Tirar Deus, o sacerdócio de Deus, da fisioterapia, da ciência, sabe? Com essa engrenagem quebrada, nada rodou direito. Então, nós estamos trazendo aqui para vocês exatamente esses frutos do entendimento, do amor, da sabedoria, sabe, da provisão divina. E a gente tem que carregar isso, gente, em tudo que está em nossa volta. Isso. Você falou muito bem de tirar Deus das coisas, né? Então, Deus não está no exercício. Deus não está no tratamento com os médicos. E eu falo para você, eu era uma dessas pessoas. Meu Deus. Eu era muito religiosa e nem sabia, né? Então, acredito que a religiosidade é conveniente para que nós continuemos na nossa zona de conforto. Então, sempre que Deus te traz um conhecimento, é para Ele te tirar do lugar que você está e te levar para um lugar melhor. Um lugar de produtividade, um lugar de movimento, um lugar de energia, porque Deus é energia. Então, quando Deus te traz esse conhecimento de, você precisa primeiro observar o que eu estou falando para que você seja cheia de saúde, cheia de conhecimento e transborde na vida de outras pessoas. Para que você saiba que existe uma força dentro de você que nem mesmo você imaginava que existia. É para você mudar de uma forma que as pessoas digam assim, uau, como ela está diferente, né? Tem algo novo que ela carrega. Então, é isso que as pessoas esperam. Né? Existem pessoas perdidas e talvez você seja essa pessoa que diga, eu já tentei várias vezes mudar minha rotina e eu não consigo. E eu digo para você, Deus, ele é um Deus paciente. Fruto. E ele é um Deus que entende o processo. E ele acompanha os filhos no processo. E é isso que eu digo para os meus pacientes. Tenha paciência com você mesmo. Não queira ter resultados imediatos. Porque a nossa vida é um processo de conhecimento, de autoconhecimento, é um processo de relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Então, nós precisamos aprender a relacionar com nós mesmos. Você sabia disso? Ter conversas difíceis com a gente. O outro não precisa atropelar colocar o dedo na sua cara. Seja você essa pessoa corajosa. Seja essa pessoa. Seja essa pessoa de reconhecer o estágio que você está. Eu tive que entender o momento que eu estou e ter paciência. Uhum. Que o resultado ele não vem imediatamente. Ele vem com o tempo, a partir do momento que eu começo a mudar a forma de pensar, começo a diariamente produzir na velocidade que eu consigo produzir, com muito esforço, é verdade, inicialmente, mas depois isso faz parte de você. Isso faz parte da sua vida. E isso se torna natural. Então, isso é melhorar em Deus. Né? Como que as pessoas querem andar com outras pessoas que dizem que servem a um Deus, que é um Deus poderoso, que faz milagre, mas é uma pessoa que vive ansiosa, é uma pessoa que vive doente, com dores no corpo, é uma pessoa que vive com um aspecto de cansaço, de desânimo que nunca passa. Entende? Então, nós precisamos mudar a mentalidade do povo de Deus, dessas mulheres que muitas vezes não produzem na sua totalidade, porque não entenderam que elas não podem negligenciar o cuidado, o autocuidado. Entende? Então, eu acredito que esse é um tempo que Deus está levando, isso eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Amém. O Senhor está levantando um exército de mulheres poderosas. Uau. Sabe? Mas são mulheres poderosas, como Débora, que sabem quem são e onde estão e o que podem oferecer. Uau! São mulheres que dão direcionamento, com segurança, sabendo quem são, onde estão, sabe?
São mulheres que produzem com excelência. Uau. Mulheres que são separadas, que estão sendo levantadas e separadas para ocupar lugares de destaque, dando instruções e direcionamentos e levantando outras mulheres que estão perdidas nesse tempo. Uau. Eu creio muito nessa palavra, né? Que Deus tem pressa em levantar esse exército. Então, eu quero fazer parte, eu tenho orado para que Deus, o que Ele tem para fazer nesse tempo, com esse exército, que Ele não faça sem mim. Então, para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar. Ok. Um exército, ele vai, antes de ir para a guerra, ele vai treinar. Sim. John Maxwell, ele, esse último curso, essa imersão, né, que teve sábado, dia 7, né? Sim. Dia 7, a nossa querida estava lá também. Ele falou dos 5 passos notáveis para que você adquira sucesso. Nós estamos falando aqui de prosperidade. Reodós, prosperar é ter sucesso. Para você ter o sucesso do que a Deise está aqui trazendo para nós, você tem que saber comportar dentro da sua vida o poder de Deus, né, e o poder do conhecimento. Porque era notório que Gaio, ele trazia um bom testemunho perante a igreja e João estava muito feliz com o que estava acontecendo, a eleita, a igreja, sabe, o presbitério, sabe, ele estava muito feliz com o que estava acontecendo, mas ele diz assim, mas eu me preocupo com o que você não pode alcançar, Gaio, é o avanço da sua saúde física. Olha, gente, tá conectado aqui comigo, porque eu tô sentindo aqui a presença de Deus. Eu tô muito feliz por isso. Tá muito bom, tá muito gostoso, tá leve aqui o ambiente, tá? Então, eu quero dizer para você esses 5 passos, que é você tentar. Você vai tentar. Pelo menos, você vai tentar. Ah, vai. Gê, mas eu sou fisiculturista. E como é que vai a tua fé? Ah, Angelina, eu sou a melhor nadadora, eu sou a número 1. Tá, e como é que vai as suas emoções? Sabe? Equilibrar. Porque os frutos do Espírito começam em amor, mas terminam em domínio próprio. Isso. Então, você tem que tentar, dentro dessa conjuntura, sem tirar Deus do processo e nem tirar o conhecimento. Gê, mas eu vou fracassar, eu posso perder. Aí eu tentei, Gê. Você sabia que as pessoas, 80% que tentam, quando elas fracassam, elas desistem? Por causa da vergonha, gente. Não é somente por causa da vergonha e da culpa, é por causa do orgulho, gente. Sim. Vocês poderiam imaginar que João poderia estar falando com Gaio sobre algo que ele estava com orgulho. Não preciso fazer isso. A gente não sabe. Está no texto, né? Ele chama essa atenção, assim como Paulo chamou de Timóteo essa atenção. Toma um pouquinho de vinho, meu filho, para curar o seu estômago que está meio adoecido. Deixa eu te falar aqui uma coisa. O vinho era muito usado na época para até mesmo oferecer para Jesus na cruz, tá? Então, ele era usado para aliviar os tormentos das dores estomacais das pessoas que eram frequentes. Então, Timóteo estava passando por isso. Então, quando você fracassar, não desista. Porque você vai sair aprendendo, é o 3º passo que John Maxwell, você aprende. Quando você aprende, você cria um novo modo de vida. E de liderança. E de liderança. Aí você entra no jogo. Sim. 5º passo. Porque o que acontece? Eu falei em relacionamento. Deus, ele nos fez para um relacionamento. Com propósito de salvação. Ok? Então, através disso, Deus começa a te conectar com pessoas. Você começa a entrar numa atmosfera e num ambiente que começa a atrair pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você tinha dificuldade. Uhum. Então, o que você vai ser? Você vai ser um canal de bênção e de transformação, de exemplo na vida dessa pessoa. Você vai dizer assim, agora eu vou pegar na sua mão e eu vou te ajudar. Para mim foi mais difícil, mas eu vou ajudar para pegar na sua mão para que o seu processo seja mais fácil que o meu. É como se fosse uma mata fechada.
Você é aquele que vai desbravar com o facão e você vai abrir o caminho. Uau! E a pessoa que você conectou, que está passando pelo mesmo problema que você está superando muitas vezes, está no processo, mas você já venceu a primeira etapa, que ela ainda está começando, ela vai atrás de você, então ela não vai precisar usar mais o facão. Porque você já usou o facão na frente. E ela vai passar atrás de você sem usar o facão. Mas você perceba que quando você entra numa mata fechada, que várias pessoas fizeram aquela trilha, você vê que existem pegadas, existe já uma marca de pisadas naquela grama. Então, existe um local que está mais verde e outro que já tem marcas. Porque várias pessoas já passaram por aquele caminho. Não pega o caminho mais difícil. Não pega. Pelo então, amor de você Jesus. é esse canal usado por Deus para facilitar o acesso no processo de outras pessoas que não têm intimidade com Deus, que não conhecem o verdadeiro evangelho da salvação, através do seu testemunho. Então, eu consegui alcançar muitos pacientes que não acreditavam em Deus, que eram espíritas, levei para o evangelho, ganhei para Cristo, através do cuidado, sem pregar um versículo bíblico. Uma Esther. Entende? Então, o Senhor, Deus, ele usa você no processo. Quando a culpa vem, ela trava você. É uma ferramenta que o inimigo, aquele que não quer que a gente avance, que conclua o nosso propósito, que é alcançar vidas, libertar outras vidas, às vezes da prisão da dor, na prisão da ansiedade, né? Da prisão de um relacionamento tóxico, né? Que leva muitas pessoas a doenças psicossomáticas, que causam processos inflamatórios em todo o corpo. Relacionamento tóxico. Então, você chega a um nível de acesso, de missão, de resgate de vidas. Uau! Muito forte. Então, você vive um evangelho sem mesmo estar pregando em púlpitos. Uhum. Então, você exerce o seu chamado onde você está, no seu processo. Então, isso é lindo, né? É fundamental. No meu livro, que eu lancei agora, tem um capítulo que eu vou falar sobre a liturgia do cuidado. Não sei se você já chegou, você tem meu livro, né? Tem. A liturgia do cuidado. Então, o que é a liturgia do cuidado? Que é muito experienciado hoje dentro da teologia, né? A liturgia do cuidado está em você saber que pessoas curadas atraem pessoas curadas. Pessoas doentes atraem pessoas doentes, né? Então, a liturgia do cuidado, isso vai estar no Ouse Crescer no Caos, né? Se você quer crescer, você tem que ter uma rotina saudável na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Gente, você tem que ter rotina saudável. Me segura, Jesus, porque eu vou falar. No trânsito. Tem gente que sai curado de casa com um bom café da manhã, meu amor, meu benzinho, tá aqui meu bebê e tal, e no trânsito fica doente. Doente, gente. Então, eu não estou profetizando na sua vida não, tá? Nós vamos orar. Por quê? Porque saúde, aqui na terceira carta de João, é rugaios. O que é rugaios? Rugaios é você ter uma inteireza. É muito mais complexo. Sim. Eu não estou falando de sozo, eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de percepções no seu entendimento, a sua alma. Eu estou dialogando com você que está me vendo, mas é com sua alma, sabe? Porque João estava falando a Gaio, eu quero entronizar uma verdade de Deus dentro de você que está perdida, sabe? Então,
Isso faz parte da liturgia do cuidado, é você ministrar a alma. E aonde que nós vamos aprender isso, gente? Dentro da terapia, da psicanálise, dentro da neurociência. Onde que a gente vai acessar isso? Preste atenção, eu vou acessar com você na Bíblia, João capítulo 4. João capítulo 4. Quando Jesus ouviu aquela mulher. Quando Jesus dialogou em saúde com aquela mulher. Sem desejar a carne dela, sem desejar ter um relacionamento com ela, sem desejar criticá-la, mas Jesus reagiu de uma forma amorosa, espontânea, como um bom pai, como um bom amigo, como um irmão mais velho, né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas elas precisam ter essa liturgia do cuidado, amiga. É necessário, né? E não é o que eu quero trazer aqui para essa conversa é que não precisa ser nada pesado, porque quando a gente fala rotina, não é? E todo mundo já cria um bloqueio, né? Faça o básico sem ceder às desculpas. Então, hoje a gente tem acesso à internet, nós temos acesso a exercícios gratuitos em vários bairros. Quem não tem internet, vai num bairro, sempre tem algum exercício gratuito, né? Temos academias aí gratuitas nos bairros. Então, às vezes, você só precisa dar o primeiro passo. Parar de se culpar por falta de resultados, porque os resultados eles vêm com o tempo. Né? A gente está numa geração, vive uma geração muito imediatista. E suplício. Nós queremos tudo muito rápido, né? Nem as mensagens do WhatsApp a gente consegue mais ouvir na velocidade normal, né? A gente sempre acelera. Então, mas não é assim que o nosso corpo funciona. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para você, mulher, é que, primeiro, a sua essência é uma essência poderosa. Você carrega a criatividade, a generosidade. Você nasceu para frutificar, para gerar vida, sabe? E gerar vida não só para você, não só em relação a filhos, mas gerar vida para quem está ao seu redor. Você precisa acreditar nessa verdade. Essa é a verdade do céu para a sua vida. Essa é a verdade do céu. Então, muitas mentiras foram contadas ao longo dos anos, que você não consegue, mas eu sou a prova viva de que você consegue sim. Porque o Senhor, Ele pega na nossa mão e Ele vai nos capacitando, nos instruindo para que a gente consiga chegar na plenitude e na prosperidade que Ele já liberou sobre a mim e sobre a sua vida. Então, eu acredito que as herdeiras da fé, ela vai ativar a sua fé nesse sentido também, né? Crendo que as mulheres que estão assistindo, que vão assistir essa nossa conversa, elas creem que Deus pode mudar de uma forma significativa a história dela e que vai alcançar gerações, né? Então, que você possa permanecer firme no cuidado com o seu corpo, né? Sabendo que você nasceu para frutificar em todas as áreas da sua vida. Essa é uma boa palavra, gente. E eu concordo com essa palavra, com essa verdade. Eu não sei você, mas eu creio que Deus esteja chamando você, esteja chamando vocês que estão aí nos assistindo, para um relacionamento saudável, para uma prática de fé saudável, para uma liturgia de fé em comunhão, né? E eu creio também que esse é um novo tempo, né? Esse é um novo tempo, porque as mentiras estão aí, muitas vezes se tornando verdades para muitas pessoas, né? Porque o que é a verdade? Verdade é aquilo que você segue, né? Só que existe a verdade, existe muitas verdades, mas existe a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, isso mesmo, e a vida. Então não existe vida sem a vida.
Porque existem muitas vidas, tipos de vidas, existem muitas verdades por aí, mas a verdade, ela é libertadora, né? Ela é libertadora. E nós somos expertos, depois da queda, lá no Éden. Sim. Se você não leu essa história, convido para você ler. Pare de assistir aquela série que te perturba, né? Pare de assistir filme de terror e comece agora a se conectar com a verdade, comece a ouvir a palavra da verdade. Saiba quem você nasceu para ser, porque herdeira da fé, amiga, é você saber quem você é. Sim. Em Deus, a sua melhor versão, sabe? Então, deixe Deus carimbar na sua alma essa verdade. Porque as mentiras, você não precisa estudar sobre as mentiras, você precisa estudar sobre a verdade. Exatamente. Né? Porque quando você conhece a verdade, as mentiras por si só, elas se desfazem. Quando tocar em você, quando você sentir, é igual João falou, né? As minhas mãos tocaram a palavra da verdade. Então, por ele conhecer a verdade, ele sabia, era notável ele saber o que era mentira. Então, estude sobre a verdade. Existem pessoas que estão enjoadas da verdade, e está na Bíblia, né? Quando a gente enjoa da verdade, a gente naufraga na fé. Então, eu te convido agora a você meditar comigo, a orar comigo nessa palavra, sabe? A você dar um salto. Geliane, eu preciso dar um salto. Não existe linha de chegada, você vai ultrapassar para a eternidade. Acredite, Deus te chamou para esse governo superior, com superiores promessas. Não é isso, Adeise? Você tem alguma palavra de fechamento, algo assim que você queira liberar sobre as meninas, dentro de tudo que você já falou, né, dentro desse contexto ministerial, né, porque além de ser essa grande fisioterapeuta, essa mulher empresária, né, que vive hoje o reino, que lidera muitas mulheres, sabe, que é dona, patrocina fórmulas. Eu vou trazer ela aqui de novo para a gente falar sobre... Nós estamos fechando aí um pacote. Né? Calma, porque eu sou conhecida como uma pessoa que tala o outro de conhecimento. Calma, não é isso que eu quero falar com você. Mas existe algo assim, amiga, que você queira fechar, para a gente orar? Então, nós estamos falando para mulheres que têm um propósito no reino. Então, a primeira coisa, nós falamos sobre saúde do corpo. E todo esse tempo, quando eu aprendi, entendi, comecei a colocar em prática isso na minha vida, Deus me proporcionou avançar ministerialmente no reino. Então, para você ter uma ideia, eu sempre sonhei em ser missionária e eu, em 2 anos e meio de um grupo de comunhão, eu fundei uma igreja, né, da Comunidade das Nações, que é na Cidade Ocidental, de um grupo evangelístico. Então, Deus me fez prosperar de forma assustadora quando eu comecei a mudar minha mente e o meu comportamento. Então, frutos que eu nem imaginava que eu colheria começaram a acontecer naturalmente. Então, o que eu quero convocar você. Sabe o exército que eu falei, que Deus está levantando de mulheres? Então, eu quero convocar você a se posicionar de uma forma diferente diante dessa atmosfera que está surgindo nesse novo tempo. É um tempo de mulheres corajosas. Você pode dizer para mim, você não é corajosa. Pode achar que você é fraca. Mas a palavra diz que é o Senhor que fortalece os filhos. Então, eu não chegaria onde eu cheguei ministerialmente, nos negócios, né, profissionalmente, se não fosse o Senhor me direcionando e tendo a humildade de reconhecer que eu precisava mudar de posicionamento, de mente e de atitude. Então, eu convoco você para, junto comigo, né, junto com essas mulheres que têm se levantado, a unir forças e a se posicionar diante desse grande movimento. Comissão, né? Uma comissão. É um comissionamento.
de você dizer sim e amém para o que Deus tem na sua vida. Yes! O nome dela é Adeise e ela é sua amiga. Sim. Como John Maxwell sim. falou, né? Então, nós somos essas pessoas. Então, eu convido você a estar conosco. Você pode ter essa nova identidade. E eu gostaria de fechar aqui orando com você, sabe? Chamar você para você colocar o seu eu, colocar esse sistema dentro de você que precisa avançar, né? Tá tudo bem em um lado, mas o outro lado tá assim. Então, quero chamar você a nós nos posicionarmos assim na presença de Deus e não achar que o fracasso é o fracasso. Não, o fracasso vai andar com o sucesso e o sucesso vai disciplinar o fracasso e vai te deixar humilde e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Desde que você não desista. Qual é a palavra-chave de toda a Bíblia, Geliane, que você achou assim, diante as tantas 1000 horas que você tem da palavra de Deus e tal? É a palavra permanecer. Nós fomos chamados para isso. Sim. Né? A não ser desistentes da nossa alegria, da nossa felicidade, porque Deus te chamou para esse propósito. E tá muito bom, tá quase interminável aqui. Os meninos já estão tudo doido aí. Vamos que tem a próxima. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Feche os olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, pelas herdeiras da fé, muito obrigada pela vida da Deise, muito obrigada, Senhor, pelo seu contexto familiar, muito obrigada, Senhor, por essa equipe notável da Casa das Pontes, muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor nos entregou e que nós possamos ser essa pessoa que carrega essa glória, essa energia, esse poder, essa unção, que carrega essa pessoa em vasos de barro, suplementadas no espírito, no corpo e na alma, no espírito, no corpo e na alma. Sabe, que nós não venhamos inverter mais, achar que o corpo é tudo, o botox é tudo, que só o físico, o cuidar dos músculos é tudo. Não, nós precisamos das duas partes. Nós precisamos de Cristo no nosso diálogo, nós precisamos da verdade na nossa convivência. Pai, muito obrigada, porque o Senhor fez parte conosco aqui desde o começo, Senhor, e nós batizamos essas camisetas, essas semijoias, nós batizamos ela, consagrando e dedicando ao Senhor para que vidas que venham vestir, venham se sentir na essência. Sim. Porque se coisas carregam malignidade, peso, maldição, as herdeiras da fé carregam a bênção, a rendição e a prosperidade. Isso é o gaiós de Deus. E nós somos filhas e filhos maduros de Deus. Um beijo, gente! Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada, parceira. Que Deus abençoe. Visita lá. Ela vai ter lá, né, embaixo aí na descrição, a Deise. Segue ela lá, né? Tudo aquilo que ela promove, tudo aquilo que ela faz, como que ela, né, conduz a liderança dela na igreja lá da Ocidental em Valparaíso. E um beijo a toda essa equipe. Muito obrigada e até mais.